Olá, eu sou a Prof. Victoria e hoje a gente vai entender como que acontece para o cérebro conseguir aprender a ler e a escrever, já que ele não é preparado de forma inata para isso. Mas, antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que tu te inscrevas no canal, que tu deixes o teu like e também compartilhe o vídeo com quem tu acha que vai fazer um bom proveito. Mas vamos lá. Embora a gente já sabe que não existe nenhuma parte do nosso cérebro que seja responsável pela leitura, como que a gente consegue aprender a ler e a escrever então? A gente consegue se alfabetizar e as crianças conseguem se alfabetizar, pessoal, por conta de uma coisa bem famosa chamada plasticidade cerebral. O que é a plasticidade cerebral? É a capacidade que o cérebro de qualquer pessoa tem para se modificar e se moldar de acordo com os estímulos do ambiente e promover a formação de novos neurônios e de novas conexões neuronais, de novas sinapses, adaptando algumas regiões que são responsáveis por uma determinada tarefa para dar conta de uma nova tarefa, de uma nova demanda, tá? E é exatamente isso que acontece no processo de alfabetização. Através dos estímulos externos que são criados pelas estratégias de aprendizagem das habilidades de leitura e escrita, o cérebro, graças a essa plasticidade cerebral, vai reciclar outras áreas e vai conseguir promover a aprendizagem da leitura e da escrita. Mas quais são as áreas que vão se modificar para que a gente consiga aprender a ler e escrever? Uma das principais áreas que se modifica é o chamado circuito da linguagem falada. Olha só que importante esse nome para a gente entender como a questão da fala e a questão do vocabulário expressivo são importantes para o processo de alfabetização. Tanto que o vocabulário expressivo é considerado uma habilidade preditora da alfabetização e deve ser estimulada desde a primeira infância e na educação infantil também. E a questão da fala, né, que a gente já havia falado em alguns outros vídeos. Mas dentro do circuito da linguagem falada, quais são as partes, né, as partes do cérebro que são modificadas? Bom, de forma específica, a gente pode dizer que o córtex auditivo primário se recicla, que os córtices temporal posterior e parietal inferior também se reciclam, e esses dois córtices eles são super importantes na questão da consciência fonológica, tá? A questão do córtex temporal medial, que vai ser responsável pelo significado das palavras, e o córtex frontal inferior, que processa a estrutura da linguagem. E eu me esqueci de falar no primeiro, que o córtex auditivo primário, ele vai processar aí as questões auditivas brutas, os sons brutos. Então vejam que a gente tem muitas partes do cérebro relacionadas à percepção auditiva que se modificam. Por isso que se fala tanto na consciência fonológica. A gente bate na tecla da consciência fonológica e às vezes não se entende por quê. Porque as partes do cérebro que mais se modificam são aquelas responsáveis pela questão da percepção do som, certo? Então aí é importante a gente levar isso em consideração para entender por que se fala tanto de consciência fonológica hoje em dia. E uma outra adaptação super importante que acontece no cérebro, pessoal, de quem está aprendendo a ler e escrever, aprendendo a ler e a escrever, é a inserção de áreas do processamento visual. Então, olha só a questão visual aí envolvida na região responsável pela fala. Então, essa conexão entre processamento visual e fala, linguagem falada, que se situa no lado esquerdo do nosso cérebro. E aí, quando isso acontece, dois caminhos se traçam. Esses dois caminhos são os caminhos que vão conectar as áreas do processamento visual a outras regiões cerebrais. E esses caminhos se chamam via fonológica ou via léxica, que também são termos aí que vêm aparecendo para quem gosta de estudar sobre alfabetização, e no próximo vídeo a gente vai falar
sobre eles de forma mais específica. A via fonológica pode ser chamada de via dorsal também, e a via léxica de via ventral, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como que acontece a adaptação dessas partes do cérebro para que a leitura e a escrita seja possível. E se tu gostou do vídeo, não deixa de te inscrever no canal, não deixa de dar o like e compartilhar para quem tu acha que vai fazer um bom proveito. Muito obrigada para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.